Muito bom, vamos lá. A gente se encontra no Daf Kuf Dalet Amud Aleph, na parte de cima do Amud, aqui em cima, onde aparece na Gemara. Vemar Bechia Barava Marabe Yochanan, Mai Dechtiv, o que significa o pasuk Asher Alach Avdi Yeshayahu Arum Veyachef? Parece no pasuk que Yeshayahu ele andou pelas ruas, talvez de Jerusalém, em luto por Jerusalém, está escrito que ele andou Arum Veyachef, sem roupas e descalço, porém, Doresh da Gemara, que obviamente ele não andou sem roupas, o Navi Yeshayahu, Arum bevgadim veluim. Arum significa que ele estava usando roupas mais velhas, meio estragadas. Veyachef beminalim amitulaim. Yachef significa que ele andou com um sapato todo remendado. Como foi dito, que também não devem andar assim, mas aqui Yeshayahu fez isso, talvez por sinal de luto. Tananatam, precisa Mishnah, Revav ala mardea. Mardea é aquele pano que se coloca em cima do burro para sentar em cima. O que acontece se tem um revav, se tem uma mancha de óleo ou algo do tipo sobre o mardea? Chotzetz. Se esse mardea, esse pano, esse tapete que senta em cima, ele ficou impuro e eu preciso levar ele no mikve, caso tenha uma mancha de comida ou de óleo nele, uma mancha que geralmente a pessoa vai limpar, ela não gosta de usar dessa forma, então essa mancha, ela atrapalha a minha tevilá. Se eu colocar isso no mikve para purificar, essa mancha, ela bloqueia a água, ela impede que a água chegue nessa parte do tapete, e já que é uma coisa que geralmente as pessoas makpidim, eles cuidam para não ter essa sujeira, isso é considerado hatzitza, é uma separação entre a água do mikve e o tapete, por isso ele não se purifica. Precisa lavar, tirar essa mancha e aí levar no mikve. Rashbag Omerat que Isara Italki. Rashbag fala, olha, se ele for pequeno, se ele não chegar no tamanho de um Isara Italki, o tamanho de uma moeda, então é uma mancha muito pequenininha, não incomoda, as pessoas não se importam com isso daqui não chotzetz. Mais que isso, sim. Vela bgadim, agora uma roupa que se impurificou e vão levá-la no mikve. Hoje em dia a gente não purifica as roupas, certo? Só pessoas se purificam, mas na época que eles comiam trumá e comiam corbá, a roupa também tinha que estar pura. Então, se uma roupa se impurificou e vão levá-la no mikve, caso tenha nela uma mancha, quando essa mancha é uma hatzitza, ela é considerada uma separação entre a água e a roupa, e aí isso faz com que a imersão no mikve não funcione. Mitzad echad eno chotzetz, mishnei tzadim chotzetz. Se é uma mancha que é visível somente de um lado, lonorá, não atrapalha, mas se dá para ver dos dois lados, então isso é hatzitza, e enquanto não limparem a roupa, não dá para levar no mikve. Rabi Yehuda Omer Mishum Rabi Ishmael, af mitzad echad chotzetz. Rabi Yehuda fala em nome de Rabi Ishmael que mesmo de um lado já é considerado hatzitza, mancha na roupa, mesmo de um lado já é hatzitza e impede, invalida a tevilá. Baminei Rabi Shimon ben Lakish mi Rabi Hanina, perguntou Rabi Shimon ben Lakish para Rabi Hanina, mardat mitzad echad ou mishnei tzadim? Ele pergunta o seguinte, olha, Rabi Yehuda foi o nome de Rabi Ishmael que na roupa de um lado já é hatzitza. Pergunta a Rabi Shimon ben Lakish, de acordo com o Rabi Ishmael, qual o din de mardat, a roupa o pano que se coloca em cima do burro, aquele tapete, qual o din? A mancha que foi falada lá é de um lado ou dos dois lados? Será que lá tem o mesmo din de roupa ou será que é diferente? A Marley Zolo Shamat e fala, olha, essa pergunta que você me fez, eu nunca ouvi a resposta, nunca vi meus rabinos lidando com ela especificamente. Kayotzeba Shamat, eu vi algo parecido que talvez a gente vai poder concluir baseado nesse ponto a nossa questão. Detenata, estamos já no seguinte. Rabi Yossi Omer shel banaim mitzad echad ve shel bur mishnei tzadim. Velote mardat chashuva mi bigdo shel amaretz. Rabi Yossi fala o seguinte, roupa de banaim a gente vai ver na continuação que são Talmidei Chachamim. Roupa de Talmidei Chachamim, como a gente disse, eles representam a Kadosh Baruch Hu no mundo, então a roupa deles tem que estar impecável. Então, se tem uma mancha, mesmo que de um lado, já impede a tevilá. Já é considerado uma hatzitza. Bur é alguém que ele ama Aretz, alguém que ele nunca estudou Torá, ele não sabe nada, então ele não representa Kadosh Baruch Hu no mundo, então a roupa dele só vai ser hatzitza, a mancha que tem na roupa só vai impedir a tevilá se for dos dois lados. Então a gente vê que a roupa de uma pessoa simplória só é hatzitza se tiver uma mancha dos dois lados, e o tapete que se coloca em cima do burro, que é a roupa do burro, não vai ser mais importante do que a roupa de uma pessoa simplória. Então lá também, só se tiver mancha dos dois lados,
vai invalidar o mikve. Mas Banaim, quem são Banaim? Construtores. Amarabe Yochanan, Talmidei Chachamim, Sheoskim Bebinyanon Shel Olam Kol Yemeim. Amarabe Yochanan, Banaim são Talmidei Chachamim, que eles passam o dia inteiro deles tratando da construção do mundo, sobre reconstruir o mundo, como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, quais são os valores e como trazer eles de volta. Então eles são chamados de Banaim. ואמר רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם שמחזירים לו אבדה בטביעות עין, זה המקפיד על חלקו להופכו. Fala רבי יוחנן, geralmente, quando você acha alguma coisa perdida e você quer devolver para o dono tem que trazer sinais de, olha, tem uma mancha ali, tem uma marca ali, tem um nome aqui. Ele precisa trazer um sinal do objeto perdido para você devolver para ele. Porém, tem Talmidei Chachamim, aparece uma alahá que diz que Talmidei Chachamim, se eles falam, olha, eu estou vendo isso, é meu, Betviut Ain, ele reconhece o que é dele, mesmo que ele não traga nenhum sinal, já pode devolver para ele. Mesmo geralmente precisa de um sinal para ter certeza que é dele. Talmidei Chachamim, que eles conseguem reconhecer pela Tviut Ain, só pelo olhar, ele reconhece que aquilo é dele. Por ser Talmid Chacham, você pode devolver. Agora, pergunta a Rabi Yochanan, qual Talmid Chacham é dessa forma? Qual Talmid Chacham não precisa dar sinal? Ele pode só falar que é dele pela aparência. É um Talmid Chacham que makpid al chalko leofcho. É um Talmid Chacham que ele não veste, que se ele vestir a roupa ao contrário, certo? Às vezes você pode pôr a roupa ao contrário e a costura ficar para fora. Um Talmid Chacham que ele toma cuidado para não vestir a roupa ao contrário, ou seja, ele presta atenção na roupa dele de nunca estar ao contrário, ele está sempre prestando atenção nos detalhes, ele pode devolver, mesmo que ele não traga um sinal, porque se ele reconheceu aquele objeto e falou que é dele, com certeza é dele. Que ele é alguém que nota, presta atenção nas coisas. Qual tem que ser o nível do Talmid Chacham para nomear ele como responsável pelo tzibur, certo? O rabino da sinagoga, ou o rabino da comunidade, ou algo do tipo. É um Talmid Chacham que você pode perguntar para ele qualquer alahá. Pergunta para ele alahá de qualquer assunto e ele responde. Ele sabe explicar, sabe falar alahá. Mesmo uma Masechet Kalá, uma Masechet que geralmente não trata muito dela, ele conhece todos os assuntos, ele é um Talmid Chacham que pode ser colocado como responsável pelo seguro. Porque ele realmente estudou a Torá inteira. ואמר רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו, que é o Talmid Chacham que ele dedica o tempo dele para a Torá a ponto de que as pessoas da comunidade têm que trabalhar por ele, para sustentar ele. É alguém que deixa de lado todas as necessidades particulares dele e está o tempo todo ocupado com Torá e Mitzvot. E isso que precisam trabalhar por ele, sustentar ele, é só o sustento mínimo, certo? Pão, um pouco de comida, para ele ter comida e se sustentar. Não é que agora precisam dar casa com condomínio e viagens e carro. Tem que dar para ele, necessário para ele viver. E fala o Rabi Yochanan, quem é chamado de Talmid Chacham? É alguém que perguntam para ele qualquer alahá, em qualquer assunto, ele responde. Lemay nafkamina, qual a diferença? Que tipo de Talmid Chacham é? Qual a diferença saber se é um Talmid Chacham ou não? Se ele realmente sabe alahá em todos os assuntos? Leminui parnasa la tzibur, para colocar ele de responsável por um tzibur, por uma comunidade. E aí a Gemara detalha um pouquinho mais. Ibechada maserta beatrei. Se ele responde qualquer coisa do assunto que ele está tratando, ele está estudando uma masechet específica, ele está estudando um assunto específico, Ilhot Shabbat, e ele responde qualquer pergunta de Ilhot Shabbat, pode colocar ele de rabino da região, da cidade dele. E Bekulei Tenuya, e se ele responde de qualquer assunto, certo? Ele está estudando masechet Shabbat, e perguntam para ele Beitzah, perguntam para ele Sanedrin, perguntam para ele Bababatra, o que seja, ele responde. Bereish Metivta, pode colocar ele de Rosh Hashivá, porque ele está realmente conectado, ele tem tudo na cabeça, aí ele pode pegar uma função que é de Rosh Hashivá, que é aquele que vai ensinar a Torá para os alunos. Alguém que entende de um assunto, então ele pode ser responsável pela cidade. A cidade às vezes tem perguntas de Shabbat, perguntas de Kashrut, e ele trata disso. Mas alguém que vai ser o Rosh Hashivá, tem alunos estudando todas as Masertot, ele precisa estar com a cabeça em tudo, então só alguém que pode perguntar para ele qualquer coisa exatamente. Rabi Shimon ben Lakish chamar, Rabi Shimon ben Lakish fala outra coisa. Quem são quem são Banaim, se eu não me engano? A gente falou aqui em cima que Banaim pode ter, se tem mancha de um dos lados, já invalida o mikve, já não pode levar no mikve, tem que limpar até o fim.
A Gemara perguntou quem são Banaim, quem são essas pessoas que eles têm uma roupa assim que não pode ter nenhuma mancha. Primeira resposta, Tamnei Hamim não pode ter nenhuma mancha na roupa. Então, se tem uma mancha mesmo que é só de um lado, já não serve para ir no mikve. E Rabi Shimon Lakish dá outra resposta, Elo Kelim Aulyarim Abaim Menat Hayam. Rabi Shimon Lakish fala, não, é um tipo de roupa especial que se vestiam as pessoas quando saíam do banho. Pessoas muito ricas, muito importantes, quando eles saíam do banho, eles tinham uma roupa mais quentinha, uma roupa especial, que eles vestiam para não passar frio e não ficar doente. Essa roupa é uma roupa especial que vinha de Mediat Hayam, vinha do exterior, era uma roupa importada, e essas pessoas tomavam muito cuidado para não ter nenhum defeito na roupa. Então, se tem uma mancha, mesmo que seja só de um lado, essas roupas não servem para ir para o mikve. Olha, se você está me falando que qualquer mancha nessa roupa, ela é visível, incomoda, e já não pode ir lá no mikve, então aparentemente é uma roupa branca. Esses kelim olharim, essas roupas parecem que são roupas brancas. Pergunta mas aí a gente vê que essas roupas não são brancas, esses kelim olharim, essa roupa para a saída do banho. Por quê? Porque Rabi Nai falou para os filhos o seguinte, Banai, meus filhos, Rabi Nai pediu para os filhos não serem enterrados nem com roupas brancas, nem com roupas escuras, pretas. Levanim, ele não quis ser enterrado com roupas brancas, Shemalo Eskeve, que Hatan Ben Avelim, porque talvez eu não vou ter Olam Haba, talvez eu não vou chegar no Olam Haba que eu queria, eu vou acabar indo para o Geinom, e eu vou chegar lá de roupa branca bonitinha, e tá todo mundo queimado lá no Geinom, eu vou ser como um Hatan, como um noivo, entre Avelim, entre pessoas de luto. Se eu chego bem vestido, assim, num lugar onde está todo mundo sofrendo, eu vou ser como um noivo entre os enlutados, então eu não quero uma roupa branca. Shchorim, também não quero uma roupa escura, que haver bem Hatanim, porque talvez eu sim vou para o Olam Haba, eu vou chegar no Olam Haba com uma roupa, geralmente roupas escuras, eram roupas mais simples, de Avelim, de pessoas enlutadas, eu vou chegar lá no Olam Haba, todo mundo bonito, de branco, com roupa chique, eu mal vestido. Ela bekelima olharina baim elatayam. Então, não, eu quero ser enterrado com Kelim Olharim, essas roupas especiais que traziam do exterior. Almasum Keninhu. E aqui a Gemara entende que essas roupas eram vermelhas. Essa cor, essa Kelim Olharim era de uma cor mais avermelhada. Assim, tanto faz se ele vai para o Olam Haba ou para o Geinom, ele vai estar com uma roupa aceitável. Então, pergunta a Gemara, a gente vê que eram roupas vermelhas. Se eram roupas vermelhas, uma manchinha não é perceptível. Então, fala Gemara Lokasha, Abeglim e Abelevush. Fala Gemara que tem diferença. Tem a roupa de baixo e a roupa de cima. A roupa de baixo era branca, a roupa de cima era vermelha. A roupa de baixo, que era na hora que saíam do banho, que ela era mais branca, qualquer manchinha já era perceptível. Por isso, uma mancha, mesmo que seja só de um lado, ela já impede com que essa roupa possa ser levada no mikve, ela atrapalha a tvila. Tá bom? Esses são banaim, essas são as roupas que tem que tomar cuidado com qualquer mancha, senão não dá para levar no mikve. Rabi Shimon Mekaplim Vechorei. Tá no Rabanan. Tá escrito na Braita o seguinte: a gente teve uma discussão na Mishnah se pode queimar o que sobrou de Shabat em Yom Kippur, o que sobrou de Yom Kippur em Shabat, se pode queimar os korbanot no dia seguinte, quando o Shabat cai Motzei Yom Kippur, ou quando Yom Kippur cai Motzei Shabat, mas a Braita vai tratar do assunto aqui. Tá no Rabanan. Fala, Braita. Tá escrito um pasuk que a priori está sobrando, porque ele já foi escrito em outro lugar, Olat Shabat Beshabato. Olat Shabbat Beshabbat significa o Korban Olá de Shabbat, o Korban Tamid que era trazido no Shabbat, ele tem que ser feito no Shabbat. Isso daqui, a priori é óbvio, certo? O Korban de Shabbat é feito no Shabbat. Esse passuco vem ensinar algo a mais. Vem ensinar Limed al-Chilvei Shabbat Shekrivim Beyom Kippurim. De acordo com o Tanakama, que a gente vai ver que era Bishmael, esse passuco vem ensinar que o que sobrou do Korban de Shabbat pode ser queimado também no Yom Kippur. Também à noite, caso Yom Kippur caia Motzei Shabbat, o que sobrou dos korbanot de Shabbat pode ser queimado no Yom Kippur, porque a Kedushá de Shabbat é maior que a Kedushá de Yom Kippur. E a Cholav Shel Yom Kippurim Be Shabbat, será que o contrário também? Será que o que sobrou de Yom Kippur, se Yom Kippur foi sexta-feira, o que sobrou de Yom Kippur pode ser queimado no Shabbat? Então, no mar Be Shabbato, vem ensinar que somente Shabbat é mais importante. Shabbat, a Kedushá de Shabbat é maior que a de Yom Kippur. No Shabbat eu posso fazer korbanot de Shabbat, mas não korbanot de Yom Kippur. Então, se Yom Kippur caiu sexta e sobrou parte do korban, não posso queimar no Shabbat. No Shabbat eu posso queimar só korbanot de Shabbat.
mas no Yom Kippur, caso Yom Kippur caia Motzei Shabbat, a Kedushá de Shabbat é maior que de Yom Kippur, é uma queda, por isso eu posso queimar o que sobrou de Shabbat no Yom Kippur. Deveria Rabi Ishmael, essa é a opinião de Rabi Ishmael. Rabi Akiva Omer, Olat Shabbat Beshabbato, limita al Chilvei Shamayim Shekrevim Beyom Tov. Rabi Akiva fala o seguinte, não, esse passuco lá de Shabbat Beshabbato vem me ensinar que esse Motzei Shabbat caiu Yom Tov, não Yom Kippur, Yom Tov, que é um nível menor do que Yom Kippur, não Yom Kippur, Yom Kippur é Yom Tov também, mas é um nível maior, um Yom Kippur, Yom Tov normal, de Pesach, de Shavuot ou de Sukkot, se caiu Motzei Shabbat Yom Tov, eu posso queimar o que sobrou do de Shabbat. E a Cholav Beyom Kippurim, será que Yom Kippur também? Então, lá Beshabbato. Vem o passuco que fala Beshabbaton, que no Shabbat, o que eu posso queimar do Shabbat no Motzei Shabbat é só se for um Yom Tov normal, mas se for Yom Kippur, não. Ou seja, temos uma discussão Rabi Ishmael e Rabi Akiva, se Yom Kippur cai Motzei Shabbat, eu posso queimar o que sobrou de Shabbat no Yom Kippur ou não? De acordo com Rabi Ishmael, eu posso, que a Kedushá de Shabbat é maior que a de Yom Kippur, então eu posso queimar as sobras no Yom Kippur. De acordo com Rabi Akiva, não. Yom Kippur e Shabbat é o mesmo nível, eu não posso queimar de um no outro. Yom Tov é um nível menor. Se Yom Tov cai Motzei Shabbat, eu sim posso queimar o que sobrou de Shabbat no Yom Tov. Agora fala, Gemara, quando você quiser procurar qual a discussão entre eles, entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael, você vai chegar na seguinte conclusão. De acordo com Rabi Ishmael, alguém que faz um neder ou uma nedavá, ou seja, alguém que recebe sobre si mesmo trazer um korban, que não é obrigatório, ele próprio decidiu trazer um korban, posso fazer esse korban no Yom Tov. No Yom Tov eu posso fazer korbanot que não são obrigatórios. No Shabbat não. No Shabbat só um korban que é obrigatório eu posso fazer. Mas de acordo com o Rabi Ishmael, no Yom Tov eu posso fazer um korban mesmo que não seja obrigatório e eu poderia esperar até amanhã. Certo? Eu decidi trazer um korban lá para o Beit HaMikdash. A priori, eu podia esperar até acabar Yom Tov. De acordo com o Rabi Ishmael, não precisa. No próprio Yom Tov é permitido fazer nedarim e nedavot. Yom Kippurim. Então, se for assim, se eu posso eu mesmo decidir trazer um korban e fazer esse korban no Yom Tov, é óbvio que os korbanot de Shabbat, o que sobrou, pode ser queimado no Yom Tov. Se eu, particular, posso fazer um korban que eu estava afim no Yom Tov, então, mais ainda o de Shabbat. Se for assim, é óbvio que o que sobrou de Shabbat pode ser queimado no Yom Tov. Então, o que o passuco vem inovar? O passuco vem inovar que mesmo Yom Kippur pode fazer o que sobrou de Shabbat. Rabi Akiva, nedarim nedavot tem krivim beyom tov, vechitzka lemishra beyom tov. De acordo com Rabi Akiva, não. No Yom Tov, eu não posso trazer um korban stam. Se eu decidir fazer um neder, fazer uma promessa de trazer um korban, eu preciso levar ele durante a semana, não no Yom Tov. Então, se é assim, da onde eu sei que o que sobrou do Shabbat eu posso fazer no Yom Tov, a priori o que sobrou no Shabbat vamos fazer na segunda-feira. Vem o passuco que me permite fazer no Yom Tov o que sobrou do Shabbat. Mas Yom Kippur é outro nível, certo? Baseado nisso, a gente chegou na discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael, ela também é conectada a esse ponto. Amar Rabizeira, fala Rabizeira. Que avina bebavel ava amrei adetania Yom Kippurim shechel yod Shabbat lo yotokim, motzei Shabbat lo yamavdilim, divrei akolim. Fala Rabizeira. Rabizeira, ele morou em Bavel, ele fez aliar para Eretz Israel. Fala Rabizeira o seguinte, olha, quando eu morava em Bavel, eu achei que o que está escrito na Braita, tem uma Braita que diz o seguinte, Yom Kippurim shechal be'erev Shabbat, se Yom Kippur cai sexta, lo yutokim, não se toca o shofar. Todo Erev Shabbat, se tocava o shofar para avisar as pessoas, não pode mais fazer melachá, está começando o Shabbat. Agora, se Yom Kippur caiu sexta-feira, já não estão fazendo melachá, já não estão fazendo melachot na sexta-feira. Então, não precisa tocar o shofar. O Bemotzei Shabbat, caso Yom Kippur caia Motzei Shabbat, lo yom avdilim, não se faz Avdalá. Quando tem Motzei Shabbat normal, a gente faz Avdalá para saber, olha, acabou o Shabbat, pode fazer melachot. Mas se Yom Kippur cai Motzei Shabbat, que também é proibido de fazer melachá, não se faz Avdalá. Falou Rabizeira, olha, quando eu vim de Bavel, eu achava que essa braita é de acordo com todo mundo, divrei akol, e ninguém discorda disso, que quando Yom Kippur cai Motzei Shabbat, não se faz Avdalá, porque igual o Shabbat não pode fazer melachá, assim também Yom Kippur não pode fazer melachá. Motzei Yom Kippur, de Yom Kippur para segunda-feira, você vai fazer. Mas entre Shabbat e Yom Kippur, não. Que salik na leatam, quando eu cheguei em Eretz Israel, acho que Hinei da Brei de Rabi Shimon ben Pazi, o que amar Rabi Akiva aí. Eu encontrei, quando eu cheguei em Eretz Israel, eu encontrei Yehudá, Brei de Rabi Shimon ben Pazi, Yehudá, filho de Rabi Shimon ben Pazi, que estava falando que essa braita,
que não se faz Avdalá entre Shabbat e Yom Kippur, quando Yom Kippur cai Motzei Shabbat, é Rabi Akiva, que falou que a Kedushá dos dois é a mesma. De Rabi Ishmael, que vai damar Chelvei Shabbat Krivim Yom Kippurim, Litka, que Eichet Eliav, Neadei de Chelvei Shabbat Krivim Yom Kippurim. Porque de acordo com Rabi Ishmael, a gente viu agora que de acordo com Rabi Ishmael, o que sobrou dos korbanot de Shabbat, eu posso queimar no Yom Kippur. Então, se é assim, a gente vê que a Kedushá de Yom Kippur é um pouco menor, tem coisas que eram proibidas no Shabbat e podem ser feitas no Yom Kippur, as sobras do Korban que sobraram no Shabbat eu posso queimar Motzei Shabbat no Yom Kippur, então tem que tocar o shofar para saberem que Yom Kippur tem uma Kedushá menor que Shabbat, eu posso queimar o que sobrou do Korban de Shabbat. Então falaram para dizer, olha, eu achava que essa braita é de acordo com todo mundo, mas quando eu cheguei em Israel, eu ouvi alguém falando que é só de acordo com Rabi Akiva, que Shabbat e Yom Kippur é igual, não posso fazer o que sobrou do Shabbat no Yom Kippur, mas de acordo com Rabi Ishmael, precisa tocar o shofar. Ve'amina leiana, e eu discordei, eu falei para ele o seguinte, Kohanim Zrizim, e eu discordei, eu falei o seguinte, não, quem vai fazer os korbanot? Quem eu preciso avisar que o que sobrou de Shabbat pode ser feito no Yom Kippur? Os Kohanim sabem o trabalho deles. Os Kohanim são ágeis, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Não preciso tocar shofar para avisar os Kohanim que o que sobrou de Shabbat pode ser queimado no Yom Kippur, eles sabem. Então pode ser que a braita que falou que não se toca shofar, não se faz Avdalá, desculpa, que não se faz Avdalá entre Shabbat e Yom Kippur, é mesmo de acordo com Rabi Ishmael, que embora tenha uma diferença entre Shabbat e Yom Kippur, que o que sobra de Shabbat pode ser queimado em Yom Kippur, mas o contrário não preciso fazer Avdalá, porque os Kohanim sabem isso. É para eles que eu preciso avisar, eles não precisam de um aviso. Amarlei Markshisha Breid Rav Chizda le Ravashi, falou Markshisha Breid Rav Chizda para Ravashi, me abrindo a Kohanim Zrizim, será que a gente realmente fala que os Kohanim são ágeis e eu não preciso avisar eles? Eles sabem exatamente o que pode e o que não pode? Vetnan, está escrito na Mishnah, Shalosh levtil etam melachá, Shalosh levtil ben kodesh echol. Tem uma Mishnah que diz o seguinte, que todo Erev Shabbat se tocava shofar algumas vezes, 3 vezes tocavam shofar, faziam faziam 3 toques do shofar para avisar o povo que está chegando o Shabbat, parar de trabalhar, e mais 3 para separar entre Shabbat e Chol. Levdil ben Kodesh lechol. E para que eram esses outros 3? Aparentemente, para avisar os Kohanim no Beit HaMikdash, está começando o Shabbat. Não façam mais Korbanot Estam, só os de Shabbat. Então a gente vê a priori que precisava avisar os Kohanim que tem coisas que são proibidas no Shabbat. Então parece que mesmo que os Kohanim são ágeis, etc., precisa avisar eles. Fala que de Amar Abai lechar Amad Yerushalayim, Achanami lechar Amad Yerushalayim. Fala não, aqui é igual a Abai falou com relação a outra coisa, esses toques do shofar era para o povo que morava em Yerushalayim, não para os Kohanim. Os Kohanim não precisam de aviso. Pergunta Gmará, Velitka que redeliada deixar Ebeknivat Erek Minaminchal Lemala. Fala Gmará, olha, tem outra diferença entre Shabbat e Yom Kippur. Existe uma diferença específica entre Shabbat e Yom Kippur, que é o seguinte, no Shabbat, quando está acabando o Shabbat, não posso fazer melachot. Tudo que é proibido no Shabbat é proibido no Shabbat inteiro. Yom Kippur, embora é verdade, Yom Kippur não pode fazer melachot e não pode cozinhar também, porque Yom Kippur é proibido comer, mas no fim de Yom Kippur, próximo ao fim de Yom Kippur, depois do horário de Minchá, é permitido começar a preparar uns legumes para comer ele Motzei Yom Kippur. Já que não é uma melachá de verdade, certo? A preparação de comida, e a pessoa vai ficar com muita fome Motzei Yom Kippur, se ele achar que ele ainda vai ter que preparar a comida, vai ser um peso muito grande, então tem uma permissão especial em Yom Kippur, no fim de Yom Kippur, de começar a preparar a comida que vai ter na continuação. Não fazer uma melachá, tipo acender fogo, cozinhar, etc., mas uma preparação mínima é permitida. Então fala Gmará, olha, vamos fazer Avdalá, vamos tocar o shofar entre Shabbat e Yom Kippur, para as pessoas saberem que no Yom Kippur, no fim do Yom Kippur, posso começar a preparar comida diferente do fim de Shabbat, porque tem uma diferença entre os dois. Então vamos tocar o shofar e fazer Avdalá para as pessoas terem essa consciência. Amarav Yosef, lefishem dochim shvut leatir. Fala Yosef, olha, você quer permitir tocar o shofar é um shvut, é uma proibição de Rabanan. Fala Yosef, a gente não permite proibições de Rabanan para liberar alguma coisa. Para leachmir, para proibir para as pessoas alguma coisa, saberem que está chegando o Shabbat e tem que saber que é proibido fazer melachot, isso é permitido tocar o shofar. Mas tocar o shofar para liberar coisas, não se faz. Rav Shisha ben David amar shvut krovai tiro, shvut rechoká lo aitiro. Rav Shisha ben David, ele fala o seguinte, olha, não, geralmente a gente pode tocar o shofar, a gente pode fazer uma proibição de Rabanan
para liberar alguma coisa, mas aqui é para liberar alguma coisa que vai ser longe. Ou seja, querem tocar o shofar Motzei Shabbat, que é Yom Kippur, para liberar, preparar a comida no fim de Yom Kippur, é só no dia seguinte. Então, tocar o shofar, que é uma proibição de Rabanan, para liberar é permitido, mas para liberar algo distante, algo que vai acontecer só amanhã, isso não. Pergunta a Gemara, Veatnan, certo? Só definindo melhor a discussão. De acordo com o Rav Yosef, a gente não libera tocar o shofar para permitir, para liberar coisas. De acordo com o Rav Shisha ben Dravidi, a gente não libera se é para liberar algo próximo, mas se é algo distante, becede. Pergunta a Gemara, Veatnan, narei, está escrito na Mishnah, Yom Tov Shechaliot Erev Shabbat, caso caia Yom Tov na sexta-feira, toquim, se toca o shofar de Yom Tov para Shabbat, para avisar que está começando o Shabbat, é que do Shah é maior, e tem coisas que são proibidas, Velom Avdelim, mas não se faz Avdalá entre Yom Tov e Shabbat, porque é que do Shah subiu, não se faz Avdalá. Toca o shofar para ensinar que tem coisas que até agora eram permitidas e viraram proibidas, Yom Tov podia cozinhar na sexta-feira, Shabbat não pode, mas não se faz Avdalá, porque é que do Shah é maior. Bemotzei Shabbat, caso Yom Tov caia no sábado à noite, Motzei Shabbat, Mavdilim, se faz Avdalá, Lavdil ben Kodesh le Kodesh, certo? Porque a Kedushá de Yom Tov é menor, então faz Avdalá, Velotokim, mas não se toca o shofar. Não se toca o shofar, mesmo que tem coisas que eram proibidas no Shabbat e viraram permitidas no Yom Tov. Ve'amai, litka, que é redeliada deixar a beshchita le altar. Pergunta a Gemara, de acordo com Rav Shisha ben Dravidi, que a gente permite tocar o shofar, o Isur de Rabanan, para permitir algo que vai ser agora, algo que é próximo, só algo distante a gente não permite, mas algo próximo a gente permite, por que não se toca o shofar, Motzei Shabbat, que é Yom Tov, para avisar as pessoas, olha, pode cozinhar, está liberado cozinhar agora, começou Yom Tov, acabou o Shabbat, chegou Yom Tov, pode fazer shchita nos animais, pode cozinhar. Ela me revata que é de Rav Yosef. Por isso a gente volta para a resposta anterior, a resposta de Rav Yosef, que a gente não permite um shvut, uma proibição de Rabanan, para leatir, para liberar coisas. Por isso não se toca o shofar Motzei Shabbat, que cai Yom Kippur, para liberar, cortar, preparar a comida no fim de Yom Kippur, e também não se toca o shofar no fim de Shabbat, quando tem Yom Tov Motzei Shabbat, para liberar, cozinhar, porque não se toca o shofar para liberar. Mais um pouquinho, vamos falar o Perek, Amarabizeira, Amaravuna, Veamreila, Amarabiava, Amaravuna, Yom Kippurim Shechaliot Be Shabbat. O que acontece em Yom Kippur cai no Shabbat. Yom Kippur normal, no fim de Yom Kippur, eu posso começar a preparar comida para Motzei Yom Kippur. Shabbat, eu não posso fazer nada no fim do Shabbat para Motzei Shabbat, certo? Agora, o que acontece se Yom Kippur cai no Shabbat? Será que a liberação de preparar comidas no fim de Yom Kippur para Motzei Yom Kippur também funciona quando ele cai no Shabbat ou não? Então, Ravuna falou o seguinte, Yom Kippurim Shechaliot Be Shabbat, Asur Beknevat Erek. Não posso. Por causa do Shabbat, a minha liberação de preparar comida cai. Só Yom Kippur pode, mas quando Yom Kippur cai no Shabbat, não. Amaravmana, fala Ravmana, tem uma braita que te apoia, Tana. Minai Leon Kippurim Shechaliot Be Shabbat, Asur Beknevat Erek. A braita pergunta, de onde eu sei que Yom Kippur que cai no Shabbat é proibido Knevat Erek? Então, Lomar Shabbaton Shvut. O Shabbat, o Yom Kippur, foi chamado de Shabbaton, um nome especial. Lemai, para que ele recebeu esse nome? E Lema Lemelachá, se é para te ensinar que é proibido fazer melachá, ve'aktiv, lotasekor melachá. Já tem Yom Kippur a proibição de fazer melachá. Não precisa de um nome Shabbaton especial. Ela lá, porque Yom Kippur recebeu o nome de Shabbaton, essa palavra especial, ela lá, Vaknevat Erek. Vem ensinar que também Knevat Erek, que geralmente é permitido no Yom Kippur, caso ele caia no Shabbat, é proibido, Shmamina. Então tem uma braita que apoia essa opinião, que o que é proibido, o que é permitido no Yom Kippur normal, que é preparar a comida no fim do Yom Kippur, caso ele caia em Shabbat, o Shabbat proíbe. Amarav Barava Amarav Yochanan, Yom Kippurim Shechaliot Be Shabbat mutar be Knevat Erek. Rabi Yochanan fala que não, que Yom Kippur cai no Shabbat, eu posso no fim de Yom Kippur começar a preparar a comida de Shabbat. Meite veio perguntar a gente tem uma braita que proíbe, a braita que a gente vem em cima. Minai lama Kippurim Shechaliot Be Shabbat Asur Knevat Erek, da onde eu sei que quando cai Yom Kippur em Shabbat é proibido fazer Knevat Erek, certo? É uma pergunta para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan é um dos Amoraim, ele não pode discutir com a braita. A braita a priori fala que é proibido Knevat Erek. Da onde sabe isso? Então, no Mar Shabbaton Shvut.
certo? Yom Kippur é chamado de Shabbaton, porque ele recebeu o nome de Shabbaton. Lemai, para que ele recebeu esse nome? E lema lemelachá, melachá. Se é para falar que Yom Kippur é proibido de fazer melachá, já está escrito, lota sekol melachá. Ela lá vê que a priori fala Braita, então por que Yom Kippur recebeu o nome de Shabbaton? Para te ensinar que tem Yom Kippur, que é proibido fazer mesmo que mesmo cortar os legumes no fim do dia. Então, a priori, é uma pergunta para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan falou que Yom Kippur que cai em Shabbat, posso cortar legumes no fim do dia. Mas aqui a gente vê que não, que Yom Kippur cai em Shabbat, e Yom Kippur recebeu o nome especial de Shabbaton para dizer que é proibido nesse caso específico. Fala, não, existe uma explicação possível para o passuco diferente. O Yom Kippur é chamado de Shabbaton, certo? Que você tem que descansar para falar o seguinte, que qualquer pessoa que transgrediu e fez uma melachá no Yom Kippur, ele transgride duas proibições. A proibição de lotase com melachá, de não fazer trabalhos, e a mitzvah de descansar no Yom Kippur. Quem faz uma melachá, ele não descansou. Então ele não cumpriu a mitzvah de lishbot, de descansar. Mas com relação a cortar legumes, o passuco não falou disso. O passuco que falou Shabbaton, que chamou Yom Kippur de Shabbaton, que é um dia do descanso, vem dizer que se você fez uma melachá, você transgrediu não só a proibição de fazer melachot, mas você tirou o nome de descanso de Yom Kippur. Então, aqui batei Rabi Yochanan, tem uma braita que apoia o que Rabi Yochanan falou, Yom Kippurim shechaliot be-Shabbat, quando Yom Kippur cai no próprio Shabbat, virando amud, mutar beknevatere, que eu posso cortar no fim do Yom Kippur, mesmo que é Shabbat, legumes para comer depois, mefatzim egozim, eu posso quebrar egozim, posso quebrar nozes, mefarkesim barimonim, eu posso abrir os rimonim, certo? Preparar comida para motzei Yom Kippur, minamincha lemala, certo? Mas só no fim do dia, depois do horário de mincha, para o fim do dia. Mipnei ogmat nefesh, por causa do peso das pessoas, de saberem que não tem comida motzei Yom Kippur, eu vou depois de Yom Kippur ainda começar a preparar a comida, então foi permitido preparar um pouquinho antes, mas no fim do dia. Conta Gmará, Debeira Vilda Menakvei Karva, na casa de Ravilda, costumavam cortar cruv, costumavam cortar repolho para comer Motzei Yom Kippur. De Beirá Bagar de Cara, na casa de Raba, costumavam cortar abóbora para comer Motzei Yom Kippur. Que van de casa de Abu Mecharfe, agora Raba viu que na casa dele estavam antecipando. Isso que pode preparar comida Motzei próximo do fim de Yom Kippur, é só próximo do fim, depois de Mincha. Raba viu que estavam começando a preparar muito antes, lá em Hatzot, no meio do dia, já começavam a preparar a comida. Ele queria proibir, ele queria que não fizessem mais isso, mas ele precisava trazer uma fonte forte para ouvirem ele. Amarleu, ele falou para o pessoal da casa dele, ele falou, olha, acabei de receber uma carta de Jerusalém em nome de Rabi Yochanan que é proibido fazer isso. E aí aceitaram. Raba próprio não tinha força para discutir com as pessoas em casa, ele teve que trazer uma carta de Rabi Yochanan que proibia. Essa carta não existiu, certo? Mas, já que ele sabia que ela é proibido, e o único jeito das pessoas fazerem o que ele estava falando, que é proibido, é falar que tinha uma carta de Rabi Yochanan, ele falou que essa carta chegou e proibiu, e assim eles pararam de fazer isso na casa de Raba. Adran alach ve'elu ksharim.